Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à história dos Estados Unidos da América, mais especificamente começarmos a falar da Constituição norte-americana. Então, como na aula passada nós falamos da formação dos Estados Unidos, que foi a aula 3.1, essa aula eu vou chamar de 3.2. É bem provável que essa aula não seja suficiente para falar de toda a Constituição com as suas emendas, mas a gente vai ver conforme o avançar da aula, porque o interessante é que a gente venha tratar não só dos artigos, bem como das emendas. Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, onde eu falei na outra aula, sobre a estrutura da Constituição norte-americana, que diferentemente da brasileira, eles chamam artigos, o que aqui nós chamaríamos de títulos, que são divisões maiores, e eles chamam de seções, o que aqui nós chamaríamos de artigos. Então, é nesse contexto que disse que a Constituição norte-americana tem 7 artigos. Na verdade, como muito vai se ver, ela é uma Constituição curta em comparação com a nossa, mas não são apenas 7 artigos, não é como uma declaração de direitos do homem, por exemplo. Ela não é tão sucinta, nesse ponto. E a divisão dela, os artigos 1, 2 e 3 vão tratar dos poderes, o artigo 4º vai falar dos estados, o artigo 5º fala do processo de emenda à Constituição, o artigo 6º ele vai salientar a supremacia dela, e o 7º vai tratar da ratificação dos estados ocorrida na Convenção de Filadélfia. Algumas coisas interessantes para falar da Constituição norte-americana, a gente pode salientar, ela é uma das mais antigas, ela é datada, como nós vimos, de 1787, ela não é a mais antiga, porque a de San Marino, que ainda está em vigor, é de 1600, ou seja, quase 2 séculos antes. Mas ela, sem dúvida alguma, das constituições mais importantes para o constitucionalismo, ela é a primeira, e a mais antiga em vigor. Ela é uma das mais curtas, como a gente já falou, e ela sofreu ao todo um processo de 27 emendas. Essas emendas, elas ocorreram de 1791 até o momento 1992. Só que é interessante notar que as 10 primeiras emendas, elas ocorreram aqui, nessa data, sendo que as outras 17 ocorreram nesse período de 1791 a 1992, ou seja, é uma Constituição que tem uma mudança muito pequena ao longo do tempo, ela é muito sólida, É diferente da Constituição brasileira, que tem muitas mais emendas por aí. Tem tantas emendas na Constituição brasileira que é difícil você fazer até uma interpretação sistemática, porque a Constituição já é uma colcha de retalhos. Para você fazer uma interpretação sistemática, você precisa entender o que cada artigo da Constituição quer a seu tempo. E uma Constituição brasileira que é tão alterada ao longo do tempo, ela quer coisas diferentes dependendo do tempo. Mas essa é uma comparação interessante. Aqui a gente pode ler, o preâmbulo, ele é bem curtinho e tem coisas interessantes a serem destacadas aqui. Então o preâmbulo fala, nós, o povo dos Estados Unidos. Esse povo aqui eu acho interessante salientar que é uma ideia de Jean-Jacques Rousseau. Tem um livro muito interessante escrito por ele, que é o Contrato Social. Esse livro, que foi escrito por Rousseau em 1762, em que ele fala da soberania, vinda do povo, e a gente percebe no preâmbulo aqui uma fonte bem forte, Afinal de contas, o livro de Rousseau é contemporâneo. O livro de Rousseau é de 1762, a Constituição,
é de 1787, ou seja, praticamente uma década e meia depois. Então, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, e esse mais perfeito é que eu saliento, que é a mudança que ocorre, porque eram as 13 colônias que formavam uma confederação. E aí passam a formar um país, passam a formar uma federação. E essa seguramente é uma união de fato mais perfeita, porque um tratado ele pode ser assinado unilateralmente à saída de um dos participantes e desfaz-se aquilo. Já a Constituição não. Ela forma uma união mais perfeita, tal qual diz no preâmbulo. Então, os objetivos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna. Aqui tem o trema, então não está de acordo com a nova ortografia, usada no Brasil, de acordo com o novo acordo ortográfico. Prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade. Essa liberdade ela tem certamente uma ideia iluminista. Promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. O que a gente pode destacar aqui, logo de início, o artigo 1º, ele vai tratar do poder legislativo. E esse poder legislativo é dito, ele é composto de um Senado e de uma Câmara, ou seja, ele é um poder bicameral. O Senado, que é também conhecido como Câmara Alta, e a Câmara de Representantes, Câmara de Deputados, que em alguns locais você vai encontrar como Câmara Baixa. Essas são nomenclaturas aceitas. Então aqui a seção 1 ela delimita o que é o poder legislativo, e a seção 2 vai falar especificamente da Câmara. Aqui na Câmara a gente pode perceber que essa Câmara é de membros eleitos a cada 2 anos e que eles precisam ter atingido a idade de 25 anos. Ou seja, no caso da Câmara Baixa, 25 anos para ser um deputado. Essa outra parte fala que a eleição ela é baseada por critérios de proporcionalidade, que fala segundo o número de habitantes assim determinado. Há uma continha aqui, então há uma proporcionalidade, a proporção diferente. E é assim que é formada a Câmara dos Deputados. Aqui na seção 3 vai falar da outra Câmara, a Câmara Alta, que é o Senado. E a gente pode perceber aqui que o Senado é composto de 2 senadores de cada estado. O mandato deles são 6 anos. E aqui embaixo você vai ver que é necessária a idade de 30 anos. Então, para a gente completar o nosso esqueminha ali em cima, essa Câmara Alta ela é necessária ter 30 anos. Dito isso, a gente pode chegar a uma característica muito interessante, que você pode colocar para conseguir conceituar o legislativo norte-americano, que ele é um legislativo bicameral, ele é federal e ele é conservador. Agora veja bem, bicameral porque você vai ter a Câmara e o Senado, certo? Federal, o nível dentro do Estado, e o conservador, isso aqui se dá pela diferença de idade. Quando se fala que ele é um legislativo conservador, é porque a Câmara Alta, para você ser eleito para ela, é necessária uma
uma faixa etária maior do que para a Câmara Baixa. Então entende-se, né, pelo menos em teoria, de que essa Câmara ela será composta por membros mais vividos, que tenham mais tempo, né, dentro da política dos Estados Unidos, e isso torna esse legislativo conservador. Aqui a gente pode evoluir no nosso estudo. Eu acho interessante chamar a atenção aqui para a seção 7. Eu não vou destrinchar artigo por artigo, né, ou melhor, seção por seção, porque aí ficaríamos aqui certamente horas lendo. Então estou destacando as partes mais importantes. Cabe a você, se tiver interesse em conhecer mais a fundo, né, toda a particularidade, porque você pega todo o contexto da lei norte-americana, há uma idiosincrasia, há uma união de valores que é específico daquele povo. Então é interessante para efeito de estudo, mas aqui nós vamos nos ater às partes mais importantes. A seção 7, aqui ela vai falar do processo legislativo. Isso é interessante porque ele fala do processo relativo ao aumento de receita e que esse processo ele começa na Câmara Baixa, né? Na Câmara dos Representantes. E aqui ele fala uma coisa bem interessante. Esse projeto, ele uma vez votado, ele é remetido ao presidente. Se o presidente aprovar, assina. Se não aprovar, aqui é muito interessante. Se não, o devolverá acompanhado de suas objeções à Câmara. Então é interessante porque o presidente ele precisa justificar o porquê que ele está vetando um determinado projeto de lei. Evoluindo aqui, a gente pode parar, só fazer uma menção na seção 8, que é a que trata da competência do legislativo. Então são vários e vários dispositivos aqui. Aqui está falando especificamente do Congresso. Então é bem parecido com o que a gente tem na nossa Constituição, né? A gente vai evoluindo no estudo. A gente pode parar aqui na seção 10. Peraí que está abrindo aqui. Pronto. A gente pode continuar aqui na seção 10 não, na verdade, se não me engano é na seção 9. É, exatamente isso. É a que fala aqui embaixo. Ó, nenhum título de nobreza será conferido pelos Estados Unidos e nenhuma pessoa neles exercendo emprego remunerado ou honorífico poderá, sem licença do Congresso, aceitar dádivas, emolumentos, emprego, ou seja, isso aqui reforça o caráter da força, né? Reforça, né, a república. Então, a força republicana. Não há mais estratificação social. Aliás, nunca houve, porque nunca foi independente e império ao mesmo tempo, diferente do que ocorreu no Brasil, né? A gente começa aqui no artigo 2º, então terminado a parte do legislativo. O artigo 2º ele vai falar do poder executivo. E aí é muito interessante. Fala-se do presidente da República, né, um mandato de 4 anos, e fala do tempo que ele tem que ter. Eu estou procurando aqui, mais embaixo, se não me engano, que fala que isso aqui embaixo, que o presidente ele tem que ter 35 anos de idade. Então veja que é um tempo considerável, né, em comparação com o que acontece para ser deputado ou senador. Que para ser deputado precisa 25, para ser presidente precisa 35, né? Para ser deputado 25, senador 30 e presidente 35. Aqui tem uma emenda que nós vamos falar depois sobre a eleição do presidente, então não vou falar especificamente disso agora porque vai ser matéria nossa quando nós estivermos falando sobre as emendas à Constituição.
Aí fala do presidente como chefe do exército, da marinha. É um artigo bem curto. O artigo 3º, ele fala do poder judiciário. E aqui a gente percebe que há uma origem comum sobre aspectos que nós usamos hoje no nosso judiciário brasileiro. Então, quando fala aqui, o Poder Judiciário vai ter uma Suprema Corte, né, e também os tribunais conservarão seus cargos, né, os juízes conservarão seus cargos enquanto bem servirem e perceberão por seus serviços uma remuneração que não poderá ser diminuída durante a permanência do cargo. O que é isso? Essa conservação do cargo enquanto bem servirem é a garantia, né, da vitaliciedade. E a não diminuição da remuneração é a irredutibilidade de subsídios. Então, quando nós temos isso na nossa Constituição atual, a gente percebe que isso já era visto na Constituição norte-americana, lá do século XVIII. Deixa eu escrever aqui. Melhor, vitaliciedade. Então a gente já percebe que nessa Constituição lá de 1787 já se falava disso. E as outras partes que falam aqui do Poder Judiciário, elas são bem concisas, não tem um estudo especificamente assim muito aprofundado para a gente ver não. A gente pode pular aqui para o artigo 4º. O artigo 4º vai começar a falar dos estados. É o artigo que inaugura a falar dos estados. Já falou-se no caso de cada um dos poderes, né? Começando no legislativo, foi para o executivo, para o judiciário. E aqui nos estados vai falar especificamente de como a federação ela funciona. E aqui tem uma parte que eu acho bem interessante de se atentar, que ela fica aqui na seção 2. Os cidadãos de cada estado terão direito nos demais estados a todos os privilégios e imunidades que estes concederem a seus próprios cidadãos. Então aqui existe uma ideia de reciprocidade entre os estados e de reciprocidade de privilégios e também de efeitos. Isso é extremamente interessante. É muito interessante isso. E essa parte final, ela foi alterada depois, a gente vai ver com a emenda 13, né? Nenhuma pessoa sujeita a regime servil, aqui na época da escravidão ainda, que se evadir para outro estado, poderá, em virtude de lei ou normas deste, ser libertada de sua condição. Nós vimos toda a Guerra de Secessão, que acabou levando à abolição da escravatura nos Estados Unidos. Nós falamos do mandato do presidente Franklin Pierce, depois do Abraham Lincoln, de toda essa guerra entre os estados do norte e os estados do sul, e que acabou culminando na elaboração da 13ª emenda. Então, essa parte final ela não tem mais efeito, porque com a abolição da escravatura, pouco depois, com o final da Guerra de Secessão, houve a 13ª emenda, que aboliu totalmente a escravidão na Constituição dos Estados Unidos. Mas é interessante ver como que aqui ainda tem esse tipo de dimensão, né? Aqui a gente vê na seção 3 como é que era a forma de criação de novos estados. A gente tem que levar em consideração que quando a Constituição foi feita havia 13 colônias. Então aqui fala: o Congresso pode admitir novos estados à União. E aí fala como que é essa formação. É interessante notar que desde então, né, houve a formação de 37 estados nos Estados Unidos, que junto com as 13 colônias, né, os 13 estados, vai dar o que temos hoje, que são os 50 estados norte-americanos, né? E aqui a gente pode avançar para o artigo 5º. O artigo 5º deles vai falar da emenda à Constituição, né, o poder constituinte derivado reformador atuando aí. O quórum deles é de 2/3,
de cada casa no Congresso, né, de ambas as câmaras. Então, 2/3, e é necessário algo mais. 2/3 é essa parte final aqui, parte que fala em 3/4. Vamos ler para tirar qualquer tipo de dúvida. Sempre que 2/3 dos membros de ambas as casas, né, tal qual funciona no Brasil, julgarem necessário, o Congresso proporá emendas a essa Constituição, ou se as legislaturas de 2/3 dos estados o pedirem, convocará uma convenção para propor emendas, que em um e outro caso serão válidas para todos os efeitos como parte dessa Constituição. É o poder constituinte derivado reformador aí, atuando. Se forem ratificadas pelas legislaturas... Não, aqui eu marquei errado. Então elas precisam ser ratificadas pelas legislaturas de 3/4 dos estados. Então, basicamente, 2/3 das duas câmaras, e reforçando ainda mais a força dos estados, mais 3/4 do que seriam as assembleias estaduais, né, de cada estado, logicamente. Então é necessário isso para que se emende uma Constituição. Aí nós vemos aqui, passando, é uma Constituição bem concisa. O artigo 7º, ele vai falar da supremacia da Constituição, a ideia de supremacia. E essa ideia é interessante, porque fala todas as dívidas e compromissos contraídos antes, leia aqui, antes da adoção dessa Constituição serão tão válidos quanto os Estados Unidos, sob o regime dessa Constituição, como eram durante a Constituição. Então, isso é muito importante, porque imagina uma colônia que antes tivesse um acordo, uma dívida com algum Estado estrangeiro. Essa dívida, de acordo com esse artigo da Constituição, passou a ser considerada como dos Estados Unidos da América. Isso é necessário para que você seja reconhecido internacionalmente, para dar tranquilidade para os estados estrangeiros que eventualmente contraíram a Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados ou por celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do país. Os juízes de todos os estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer disposição em contrário, ou nas leis de qualquer estado. É a ideia realmente de supremacia constitucional, né? E vemos aqui por último, temos aqui o artigo 7º, que ele vai tratar da ratificação que ocorreu, a ratificação por parte das convenções de... Peraí que pulou aqui. Vamos voltar lá. O artigo 7º. Ele fala exatamente da ratificação, né? A ratificação por parte das convenções de 9 estados será suficiente para a adoção dessa Constituição, dado em convenção com aprovação unânime dos estados presentes a 17 de setembro do ano de Nosso Senhor de 1787. Então aqui fala exatamente da ratificação que ocorreu da Constituição norte-americana. Aqui para frente nós temos as emendas. Você vê que a Constituição ela é bem tranquila, né? Apesar de são poucos artigos, dentro dele tem as seções, mas são seções bem tranquilas. Eu quero estar trazendo uma aula para falar especificamente das emendas, para falar, por exemplo, da emenda número 13, que foi a que aboliu a escravidão, e falar especificamente de 2 casos que são muito interessantes quando nós estivermos falando das emendas, que é o caso Marbury versus Madison e o caso do escândalo de Watergate, que permitiu que um presidente assumisse os Estados Unidos sem ter sido eleito. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula para não ficar um conteúdo extremamente extenso. E aí, se você tiver interesse, dá uma olhadinha na Constituição. Ela tem muitas coisas interessantes, tem muita coisa ali que você vai ver parecido nas nossas Constituições, que você vai entender ali onde que foi a origem desse constitucionalismo que acabou influenciando muito
todas as constituições que vieram a partir dali. A gente pode dizer que a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição Imperial de 1824, ela foi influenciada de sobremaneira da Constituição norte-americana e também da Constituição da França, que se não me engano é 1791. Quando nós estivermos tratando da França, quando formos falar especificamente da Revolução Francesa, né, do manifesto do Abade Emmanuel Sieyès, o que é o terceiro estado, nós vamos falar especificamente dos pontos que influenciaram a Constituição brasileira. Então a aula fica por aqui. Nós voltamos numa próxima falando das emendas e aí, enfim, terminando essa parte ligada ao constitucionalismo norte-americano. Eu te vejo na próxima.